Boa noite pessoal, eu aqui de novo, boa noite, quarta-feira, dia de live também, agora em outubro, boa noite todo mundo, e vamos começar mais uma live Priscila Ensina, então quarta-feira é uma live mais técnica, pra gente falar um pouco de fisioterapia, pra gente orientar profissionais que queiram entender um pouco mais de paralisia facial. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar comigo? Vou esperar o pessoal entrando. Então, gente, mais uma vez eu tô no YouTube e tô no Instagram. Se a imagem do YouTube não estiver boa, para quem estiver me acompanhando no YouTube, vem pro Instagram. O Instagram é @paralisiafacial. Todo mundo animado? Porque eu tô animada hoje. Então, vamos começar. 12 anos de paralisia facial tem jeito, Carol? Carol, eu não posso te dizer que a gente consiga recuperar os 100%, mas a gente consegue melhorar bastante mesmo depois de muito tempo. Eu tenho pacientes com 20 anos de paralisia facial que a gente consegue melhorar muita coisa. Eu teria que entender melhor o seu caso para eu conseguir te dar um direcionamento. Tá legal? É claro que tudo vai depender da gravidade da lesão, da causa da paralisia, tem muitas coisas envolvidas que a gente precisa entender. Tá bom, Carol? Vamos começar hoje, vou falar um pouco de algumas coisas importantes, gente. Semana passada eu falei de muita coisa que não deve ser feita na paralisia facial, né, no atendimento de paciente com paralisia facial. Então hoje eu queria falar uma coisa. Ontem foi dia do fisioterapeuta, né, dia 13 de outubro é o dia que a gente comemora o dia da fisioterapia. E eu acho que o mais importante quando a gente fala em fisioterapia é a gente entender que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, né? O fisioterapeuta, o paciente ele chega pra gente, às vezes ele nem passou no médico, né? E ele vem pra gente. Na paralisia facial, é importante que a gente entenda que dependendo dos casos, a gente precisa, se o paciente ele não tiver passado pelo médico, ele precisa ser medicado. Um paciente que acabou de ter uma paralisia facial, que foi uma paralisia de um dia para o outro, de uma forma abrupta, ele precisa ser medicado, ele precisa ter o diagnóstico correto, para que depois a gente entre associado com a fisioterapia. E uma coisa muito importante, a fisioterapia ela tem que entrar precocemente. A gente precisa entrar com a fisioterapia assim que o paciente apresenta a paralisia facial, os primeiros sintomas da paralisia facial. Então, o fisioterapeuta é de extrema importância nesse processo. Então, a gente vai sempre entrar com a fisioterapia logo no início. Não é para esperar. Você, fisioterapeuta, que às vezes recebe um paciente, ou você, paciente, que está esperando para começar a fisioterapia, uma fisioterapia correta, uma fisioterapia especializada, você precisa começar a fisioterapia o quanto antes. A gente não necessariamente vai começar estimulando e trabalhando com força, que não é o método que eu desenvolvo, não é o método que eu preconizo, na verdade. O mais importante é a gente começar com as orientações para o paciente. O mais importante é a gente conseguir orientar e seguir, o paciente precisa seguir um caminho. A paralisia facial veio, os primeiros sintomas começaram. Fisioterapia. Não pode ficar sem fisioterapia. Certo? Uma fisioterapia de qualidade. Eu sei que muita gente vai falar pra mim, na minha cidade eu não tenho uma fisioterapia de qualidade, eu não tenho um fisioterapeuta especializado. A gente tá aqui pra orientar, a gente tá aqui pra... Eu venho mostrando os vídeos, eu venho ensinando. Então, o meu objetivo aqui é que a gente consiga, que mais profissionais falem a mesma língua, que mais profissionais consigam ter um atendimento de excelência, que é o que a gente precisa. A gente precisa entender que paralisia facial não é bobagem, tá longe de ser bobagem, não é uma coisa boba, não é uma coisa que, não faz fisioterapia não que melhora. Não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. A fisioterapia é algo muito importante que a gente precisa dar valor, assim como a paralisia facial. A paralisia facial não é bobagem e nós, profissionais, precisamos tratar isso com respeito, tratar os pacientes com respeito. O tema é muito importante. Então, eu trago um conceito dentro da fisioterapia
que é um conceito, uma abordagem biopsicossocial. O que é isso? A gente precisa entender o paciente como um todo. O que é a abordagem biopsicossocial? O bio, o físico, biológico, o psico, que é a parte psicológica do paciente, e o social. Então, nós todos somos, de alguma forma, pacientes, né? Então, a gente tem todas essas três esferas que estão interligadas. Então, nós temos a questão fisiológica, a questão física, a questão psicológica, que se o paciente com paralisia facial, a paralisia facial ela é devastadora, mexe muito com o emocional de vocês, mexe muito com o emocional dos pacientes. Então, se o paciente, ele tá num momento delicado, ele tá num momento de fragilidade, a gente tem que entender que a gente precisa auxiliar também essa questão psicológica. A gente precisa, se a gente, como fisioterapeuta, tá vendo que a gente, só a fisioterapia, só a nossa abordagem não tá ajudando esse paciente, a gente precisa indicá-lo para um profissional qualificado, um psicólogo, muitas vezes, às vezes um psiquiatra tem que entrar no atendimento, na equipe multidisciplinar, para ajudar esse paciente de uma forma muito mais ampla. Não, paralisia facial não é simplesmente um paciente que perdeu o movimento da face. Não, a paralisia facial é devastadora, mexe demais com os pacientes. Mexe com a imagem do paciente. O paciente começa a modificar a personalidade dele. Se eram pacientes que eram muito extrovertidos, começam a ficar muito introvertidos, começam a não ter uma vida social. O paciente ele começa a se esconder, ele tem um constrangimento muito grande da face, né? Então a gente precisa entender que o paciente, que existe na fisioterapia essa abordagem biopsicossocial e cada vez mais trazer essa inclusão do paciente, né? A gente precisa trazer o paciente para a sociedade, que o paciente ele fique mais empoderado. A gente precisa encorajar esse paciente para viver a vida dele de forma normal. Mesmo pacientes com muito tempo de paralisia facial, que vem enfrentando a paralisia facial de uma forma muito pesada. A gente tem que trazer um pouco mais de leveza, trazer um pouco de abordagem positiva para esse paciente. Certo, gente? Então, Pri, a questão da crise de ansiedade, isso é muito comum, mas eu te indicaria a procurar um profissional que te ajude na questão emocional, certo? Eu acho que é importante para a gente diminuir essa ansiedade, diminuir essa busca, porque a gente acaba procurando demais, a gente acaba ficando com muita ansiedade, muito medo, muita frustração, muito desespero nesse processo, e aí a gente acaba fazendo muita coisa, e às vezes o excesso o excesso acaba sendo prejudicial na evolução da paralisia facial, certo? O André tá falando aqui, eu sou do Espírito Santo, estou há 3 semanas e realmente mexe muito com todos os aspectos. Então, André, você precisa se fortalecer, né? Você precisa entender que paralisia facial não veio por acaso, ela veio te contar alguma coisa, eu não sei exatamente qual é o seu caso, mas cuida de você, não deixa de cuidar de você em um aspecto amplo. Não é só pensar na face, não é só ficar fazendo exercícios e mímicas, que é o mais comum da gente ver por aí. A gente precisa trazer um pouco mais de leveza para esse processo. E vale lembrar também que não há receita de bolo. Não dá pra gente pegar uma lista genérica de exercícios e passar para todos os pacientes a mesma coisa. Eu já canso de ver profissionais pegando vários desenhinhos de mímicas faciais e passando para todos os pacientes. Nem todo mundo vai ser beneficiado com todos esses exercícios, até porque existem momentos específicos para a gente entrar com determinado movimento. Não dá pra gente fazer todas as mímicas, todas as forças, todos os exercícios em todo mundo. Então a gente precisa pontuar. O tratamento de paralisia facial é um tratamento seletivo, é um tratamento individualizado, é um tratamento delicado. É claro que existem massagens, tudo que eu trago no Reconectando as Faces o que eu trago serve para todos os pacientes, mas cada um vai ter uma especificidade diferente. Então, cada paciente é um paciente, cada pessoa é única. Então, não dá pra gente generalizar o atendimento e colocar o paciente na frente do espelho e pedir para ele fazer 10 vezes, 30 vezes, várias repetições. Entende? Então, a gente precisa, na condição de profissional, a gente precisa modificar essa estrutura. A gente precisa conduzir diferente.
Eu acabei de falar do espelho, mas eu não uso espelho, eu não gosto de usar espelho com os pacientes. Por quê? Muita gente usa e fala em relação ao espelho o o feedback do espelho, que traria essa resposta para o paciente. Só que por que eu não gosto de usar espelho? O paciente ele não gosta do que ele vê, né? Então isso traz uma questão emocional negativa. Então se o paciente ele já não gosta do que ele vê, o tratamento já vai ser prejudicado por isso. 2, quando a gente está na frente do espelho, a gente manipula os movimentos. Então, a gente tem um grau de manipulação muito grande. Então, não é um movimento genuíno, não é um movimento que venha da emoção, não é um movimento seletivo, não é um movimento delicado, é um movimento manipulado. E a outra questão do espelho é que, no dia a dia, a gente não faz uso do espelho. Né? Eu tô falando com vocês, eu tô me vendo aqui, mas se eu tô num contexto do meu dia a dia, eu não tenho espelho para ficar vendo se eu tô mexendo aqui ou ali. Eu preciso reabilitar esse paciente sem o espelho. A gente precisa entender isso, que o paciente ele precisa perceber mais o rosto dele, a gente precisa trabalhar muito o sistema perceptual desse paciente. A gente precisa entender que o paciente ele precisa sentir o rosto dele. A gente precisa trazer essa sensação, essa percepção, a ideia do que ele está mexendo, se existe uma cincinesia ou não, como é que está o rosto, como o rosto está evoluindo. Então, nem sempre o espelho vai ser a melhor opção para os nossos pacientes. Certo, gente? A Zuleide está me perguntando por que os médicos não falam as causas da paralisia facial. Zuleide, nem sempre a gente vai chegar a um diagnóstico preciso da causa. Certo? Então isso infelizmente é algo que a gente nem sempre a gente vai conseguir ter esse diagnóstico, mas é claro que a gente tem uma gama muito grande de causas e a ideia e o que o médico deve fazer é tentar chegar a um diagnóstico mais preciso possível. Porque quando a gente conversa, parece que o olho fica arregalado, parece que não quer voltar. Regina, a gente tem que entender como é que tá essa musculatura, se existe alguma aderência muscular, se existe alguma coisa prendendo ou dificultando esse movimento. Eu precisaria entender melhor o seu caso para conseguir te dar uma resposta mais específica. Às vezes a gente tem espasmos, contraturas, contrações no rosto involuntárias, que isso indica contratura muscular. Então, às vezes, espasmos indicam cansaço, indicam fadiga. A gente pode estar estimulando demais e cansando a face. Devo iniciar o tratamento relaxando a musculatura sadia ou estimular a força do lado flácido? Sempre, Maria, se o paciente está flácido, a gente sempre vai começar tratando o lado sadio. Isso é importante. A gente sempre vai tratar os dois lados, gente. Não dá pra gente tratar só o lado da paralisia facial, não. O rosto, ele anda lado a lado, eles andam juntos. Então, se a gente tem a paralisia facial de um lado, o outro tá sobrecarregado, o outro tá sendo exigido demais, o outro tá com muita atenção, ele entra em fadiga. Então, eu preciso começar relaxando o lado bom pra gente favorecer o estímulo do outro lado. E o que significa estimular o outro lado? A gente tem que entender qual a característica do paciente com o lado flácido, quais são as queixas dele, quais são os déficits do paciente do lado flácido, para a gente conduzir de uma forma específica. Então, estimular não significa pedir força, pedir estímulo em excesso, não significa trabalhar em excesso. A gente tem que ir no limite do paciente. Uma coisa muito importante, a gente não deve impor a nossa força, a nossa vontade na face do paciente. Nem o paciente e nem a gente como profissional. O rosto tem um limite, a musculatura tem um limite, que a gente precisa ir nesse limite. A gente precisa conduzir dentro do que o rosto tá mostrando pra gente. A gente precisa fazer uma leitura da face como um todo, e não só a leitura da face do paciente. Na paralisia facial, o que está afetado não é só isso aqui. É daqui para cima. O que eu faço com a minha postura afeta, o que eu faço com o meu braço e com o meu pescoço vai afetar a evolução do paciente. Então, se vocês observarem, o paciente quando chega no consultório, ele tem um lado paralisado, ele tem constrangimento desse lado paralisado. Como é que ele chega? Ele chega aqui com uma curvatura do tronco, ele chega com
Com o lado, ele esconde, ele fala só com um lado, ele começa a se comunicar com o mundo com um lado só. Então, a gente precisa melhorar essa postura, o paciente precisa ter uma postura mais reta possível, para não dificultar a evolução da face. Porque se a postura está assim, se o rosto está assim, a gente gera um encurtamento maior do pescoço, e esse encurtamento o encurtamento dos músculos do pescoço vai repuxar aqui e vai dificultar a subida do rosto, vai dificultar o sorriso principalmente desse paciente. Então a gente precisa entender que a postura do paciente vai ser fundamental para a gente conduzir. A gente precisa trabalhar o lado sadio, a gente precisa relaxar o lado sadio para que a gente comece a estimular. Porque se vocês pararem para pensar, o paciente ele quer sorrir, né? Sempre o paciente quer sorrir logo. Nem sempre a gente vai trabalhar o sorriso num primeiro momento. Então, o paciente quando ele tá aqui, ele tem esse sorriso e esse lado não mexe, quanto mais força ele faz no sorriso, mais esse lado vem, porque o estímulo ainda não está chegando desse. Então, eu vou gerando um cabo de guerra, eu vou gerando uma briga muscular, eu vou gerando uma tensão muscular muito grande. Se eu não relaxar esse lado, vai ficar cada vez mais difícil desse vir. Então, ele já está usando mais esse lado, independente do sorriso. Ele fala com esse lado de cá, esse lado está mais flácido. Então, se esse lado está tenso, ele puxa o rosto para cá. Num paciente agudo, ele puxa o rosto para cá. Esse tá flácido, ele vai ficar caído. Se tá puxando, tá mais caído porque tá puxando para cá, mais difícil para o paciente fechar o olho. Então, a gente tem que entender biomecânica da face, a gente tem que entender sobre musculatura, sobre vetor de força. Se eu não relaxar aqui, eu não consigo subir aqui. Então, a gente precisa pensar no rosto como um todo. Não é só, eu preciso ganhar esse lado, eu vou trabalhar e estimular esse lado. Porque ele está sorrindo aqui. Se ele ficar só sorrindo aqui, vai gerando uma tensão, o paciente começa a sentir dor do lado sadio. Então, a gente precisa sempre diminuir qualquer desconforto e, principalmente, diminuir essa tensão, essa sobrecarga do lado sadio. Certo, gente? Te respondi, Maria? A Nádia está me perguntando. Sou físio e em breve irei avaliar um paciente que retirou um tumor, um chivanoma. Como consequência, ficou a paralisia facial grau 3, porém o cirurgião disse que o nervo facial respondeu 100%. Você já teve caso? Sim, o que acontece? O que é um chivanoma? É um tumor que ele está muito perto do nervo facial e na retirada do tumor, às vezes, o médico pode, para conseguir limpar a área, gera uma lesão no nervo facial. Então, se o médico já está dizendo que o nervo facial ele não foi afetado, porque existe um exame, na verdade, durante o processo cirúrgico, os médicos eles avaliam o impulso do nervo facial para ver como é que ele está conduzindo, como é que ele está respondendo, para que não haja dano no nervo facial, né? Ou que haja o menor dano possível. Então, se é um paciente grau 3, é positivo esse prognóstico, né? Provavelmente é um grau 3 na escala de Houser-Brackmann, que é a escala que a gente mais usa, que é a escala de Houser-Brackmann, ela vai dar os graus, são 6 graus de paralisia facial. Nádia, ele tá grau 3, é positivo? Então, é claro que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, de acordo com o cirurgião. Se ele disse que o nervo facial tá ok, e a paralisia facial é grau 3, eu acho que é positivo, mas a gente não tem como, ainda mais sem ver o paciente, a gente não tem como falar que o paciente vai recuperar 100%, a gente não tem como... Isso é muito importante, gente. Nunca diga para o paciente, iluda o paciente. Que em tanto tempo ele vai melhorar 100%. A gente não tem como saber isso, a gente não tem como... É muito antiético, seria leviano demais a gente virar para o paciente e falar, você com certeza vai melhorar 100%. A gente não sabe. A gente vai dar o nosso melhor. Então, o nosso melhor é que o paciente chegue no melhor nível possível dele de reabilitação. E nunca fale, em 10 sessões você vai estar 100%. Nunca. A gente nunca pode prometer para o paciente o que a gente não sabe. O que a gente pode falar, assim, dentro do que você apresenta, dentro da minha experiência, o que eu falo com os pacientes, tudo bem que eu já trabalho com isso há 12 anos, quase 13 anos, eu dou o que eu percebo do paciente. A minha resposta é o que eu percebo, para eu conduzir
isso da melhor forma, mas a gente nunca deve prometer para o paciente o que a gente não sabe se vai conseguir, certo? Espasmos é sinal de melhora? Nem sempre. Espasmo pode indicar fadiga muscular, pode indicar cansaço, pode indicar contratura muscular. Então, isso a gente deve relaxar. Compressa morna no espasmo e massagem. Isso é o principal, certo? O autocuidado é imprescindível quando a gente começa a apresentar espasmo, certo? Nós, profissionais e os pacientes, quando a gente observa algum ponto de dor no paciente, a gente não deve aumentar essa dor. A gente não deve pressionar para gerar mais dor. Eu devo sim, por exemplo, é muito comum o paciente sentir dor aqui nesse cantinho interno, embaixo da sobrancelha. É muito comum isso acontecer. Então, eu nunca vou pressionar demais. Se eu sei que ali está sensível, se eu sei que ali tem uma dor, eu vou massagear de forma leve, eu vou de forma delicada. Eu nunca vou pressionar em excesso, eu nunca vou tentar, eu não quero aumentar essa dor. Porque se eu aumento essa dor, a musculatura ela tensiona mais. E o paciente ele faz face de dor. O que é face de dor? Quando a gente sente qualquer dor, qualquer estímulo, como é que a gente responde? A gente responde com uma face de dor. E isso favorece a compensação de movimento na face, e isso pode trazer uma complicação. Então, a gente precisa pensar diferente e conduzir o nosso atendimento de forma diferente, certo? O Carlos está me perguntando, eu tenho paralisia facial desde os 15 anos, hoje tenho 50, meu caso foi uma lesão que rompeu o nervo facial, não é paralisia de Bell, hoje faço aplicação de botox para ter simetria. Então, Carlos, você já disse que foi uma lesão, uma ruptura do nervo facial, a gente tem que entender qual é a gravidade dessa lesão e a aplicação de botox, em alguns casos, é indicado sim, né? Então a gente precisa entender como é que está o seu rosto e para conduzir, mas o botox, a toxina botulínica, ela pode ser usada, sim, ela é muito usada em alguns casos. Diferencia espasmo e a parestesia. Lara, a questão do espasmo é uma tensão, né? O espasmo indica fadiga muscular. Quando o músculo está muito cansado, por exemplo, o paciente fala muito, o paciente está usando muito o rosto e o lado da paralisia ainda não está sustentando aquela sobrecarga, né? Por exemplo, se eu for para academia, né? E o meu corpo não está habituado a pegar 20 quilos. Se eu for pegar 20 quilos, o meu músculo ele não vai começar a entrar em espasmo, ele não vai começar a fibrilar, porque ele não está preparado para aquele excesso de estímulo, ele não está preparado para aquela carga toda. Então, na face é a mesma coisa, só que a face, os músculos são muito pequenos, eles são muito delicados. Então, quando a gente sobrecarrega a face, os músculos começam a entrar em espasmo, muitas das vezes por um cansaço, por uma fadiga, por um excesso de estímulo. Mas às vezes o paciente fala, eu não fiz nada, eu não estou fazendo mímica, eu não tô estimulando de forma errada. Mas você está usando, a gente usa o nosso rosto o tempo inteiro, o nosso rosto reflete as nossas emoções, então pode entrar em fadiga muscular. Então o espasmo pode vir associado a isso, a uma sobrecarga do uso do rosto. A gente está mais cansado, é muito comum o paciente chegar ao fim do dia e sentir um cansaço maior no rosto, porque ele falou o dia inteiro, ele usou o rosto o dia inteiro, ele expressou as emoções o dia inteiro. Certo? Então, o espasmo é isso, essa tensão maior no rosto. Carlos, se tem outro tratamento, eu precisaria entender qual foi o grau de lesão do seu nervo, se foi uma lesão total e o que aconteceu nessa lesão. Mas o que a gente precisa entender é que o autocuidado, a automassagem, eu não sei se você já viu as minhas lives de domingo. Se você não viu, vem no próximo domingo, às 19 horas, que eu faço uma live de autocuidado. Então, eu trago uma proposta um pouquinho diferente, uma abordagem um pouco mais generalizada de paralisia facial, entendendo o paciente como um todo e trazendo o autocuidado, a automassagem. Eu tenho alguns vídeos no YouTube que talvez sejam interessantes para você assistir, certo? Tem o link na minha bio para o canal do YouTube, tá? Angélica está me perguntando, dificuldade no final da reabilitação. Parece que o cantinho da boca do lado da paralisia está preso. Nos movimentos e expressões que envolvem a oclusão da boca, tipo bico, o cantinho... Sim, isso pode acontecer. Então, se o cantinho está preso e às vezes a boca fica aqui presa, isso indica que o bucinador
tá preso, tem uma contratura do bucinador, que é esse músculo que a gente tem aqui no meio da bochecha. Então a gente precisa massagear, a gente precisa fazer compressa e entender também se os músculos mastigatórios não estão repuxando. Porque é muito comum um paciente que tá com uma paralisia facial crônica, ele começa a repuxar o lado da paralisia. O lado da paralisia ele começa a ficar com um vínculo maior, ele começa a tensionar mais pro lado da paralisia. Então isso indica tensão muscular que a gente precisa relaxar. Existem espasmos psicológicos ou emocionais? Na verdade, o que existe é o fator emocional influenciar na face. Não é o fator o emocional que gera o espasmo, sabe? Não é essa a causa, não é essa a linha. Mas se você tá com o emocional muito abalado, com muito problema para resolver, com muita tensão, com muito estresse, muito aborrecimento, isso pode trazer uma tensão maior para a face e sim trazer esses espasmos, esse cansaço maior. Oi, Roberta, boa noite. Meu paciente voltou quase todos os movimentos, menos o elevador do lábio superior. Quando estimulo, alongo, melhoro. Na próxima sessão ele chega do mesmo jeito. Eu orientaria ele, Roberta, a tentar fazer em casa. O mesmo que você faz no atendimento, tenta proporcionar para ele fazer em casa. Traz esse comprometimento para o paciente, né? Porque às vezes o músculo ele não está sustentando e ele acaba perdendo. E a gente precisa entender o que está acontecendo no dia a dia do paciente, se ele está comprometido. Então, traz o mesmo exercício que você está fazendo com o paciente, traz no dia a dia dele para que ele mantenha, para que ele permaneça e chegue no próximo atendimento com a mesma qualidade que ele está saindo da fisioterapia. Certo, Roberta? A Marisa tá me perguntando, eu sinto dor do lado da paralisia. Marisa, quando a gente sente dor, a gente pode usar compressa morna e automassagem. A gente tem que diminuir essa dor. Qualquer região que você sinta dor, é sinal que você precisa cuidar mais daquela região. Então vai massageando, nunca pressiona demais, nunca faz força demais, vai devagarzinho, vai suave para você ir vencendo devagar, não tenta impor a sua força e a sua vontade sobre o rosto. A melhora não é assim, a gente não pode impor a nossa força e a nossa vontade sobre a reabilitação do paciente e a sua reabilitação, certo, Marisa? Oi, Daniel, como faço o teste do grau do nervo? Na verdade, existe uma escala que se chama escala de Houser-Brackmann, que a gente classifica o paciente nessa escala e são 6 graus, né? Na verdade, não é o grau do nervo, é o grau da paralisia, o que o paciente apresenta, como ele apresenta a face dele, certo? Então, é muito comum o paciente que tem paralisia facial, o que é paralisia facial? É a lesão do 7º par craniano. E do lado do nervo facial tem o 8º par craniano, que é o vestíbulo coclear. Então, às vezes, o paciente ele tem um processo inflamatório grande no nervo facial que vai pro vestíbulo coclear. Então, o paciente ele pode ter alteração de equilíbrio, sim. E às vezes, o paciente que sai de uma cirurgia, que sai de um pós-operatório, ele pode ter a lesão também do vestíbulo coclear. Então, ele pode ter as duas coisas associadas e a gente tem que entender a proporção disso, a gravidade disso e trabalhar também essa questão do equilíbrio do paciente, porque isso também é muito limitante. Tem pacientes que chegam a não conseguir andar sozinho porque tem essa grande alteração do vestíbulo coclear. Certo, Nádia? Meu marido está evoluindo muito com os exercícios que você está indicando. Estamos muito gratos. Que bom que eu estou ajudando vocês. Eu que fico feliz por isso. Só a parte do olho que ele não consegue fechar totalmente. Qual exercício seria melhor para essa área? Line, eu tenho um vídeo no YouTube que é um autocuidado para os olhos. Eu acho que vai ajudar bastante. Mas lembrando, sempre que o paciente ele não consegue fechar o olho completamente, a gente deve tomar cuidado para dormir. A gente deve ocluir o olho do paciente para dormir, certo? Eu ouvi que ficaria boa em 2 semanas. Estou há 4 meses. Então, infelizmente é algo muito comum de acontecer, a paralisia facial ainda é algo muito banalizado, então a gente precisa dar o devido valor a ela. Não é assim, não é, mastiga chiclete que volta, não faz nada que melhora, não é assim, é algo sério, é algo que a gente não pode virar para o paciente e estipular um prazo e falar, bobagem, paralisia facial tá longe de ser bobagem. Fisioterapia tem que fazer todo dia? Assim, fisioterapia com um profissional não necessariamente precisa ser feita todo dia, mas o seu autocuidado precisa sim ser feito todo dia,
certo? Você precisa cuidar do seu rosto todo dia. Você precisa ter a consciência corporal, você precisa ter a percepção maior do seu rosto e esse autocuidado diariamente, sim. Isso é muito importante. Porque a gente tá usando o nosso rosto mesmo sem poder. Eu não sei em que situação você tá, mas quando a paralisia facial vem, é diferente de um braço. Se eu tenho um problema no braço, eu posso imobilizar esse braço, recuperar esse braço da forma que eu quiser. E eu não tenho nada atrapalhando, nada repuxando o braço. Quando vem a paralisia facial, um lado tá bom, o outro não tá. E você precisa continuar se alimentando, falando, bebendo, expressando suas emoções, respirando e usando o seu rosto. Isso gera um padrão de adaptação. Essa adaptação gera um padrão de compensação de movimento e essa compensação gera uma possível complicação. Então, é extremamente importante cuidar do rosto diariamente, certo? A Marcela tá falando, os músculos da face gostam de toque, né? Exatamente. Na verdade, todos nós gostamos de toque, né? Sim, é importante esse autocuidado, essa percepção. E quando a gente toca o nosso rosto, a gente tá... Muitos de vocês aqui já me viram falar sobre o abraço do rosto, né? O ato de abraçar o rosto, quando a gente toca o rosto. A gente percebe mais o rosto e quando eu faço isso, quando eu trago isso, isso não é simplesmente uma coisa da minha cabeça, né? A gente precisa entender que a gente tem uma representação no cérebro que se chama homúnculo de Penfield, que toda parte do nosso corpo tem uma representação no cérebro. E a gente tem uma grande representação da face e das mãos. E essas áreas cerebrais estão muito ligadas, uma está do lado da outra. Então, quando eu trago o toque, quando eu abraço o rosto, eu estou estimulando o meu cérebro como se eu estivesse falando para o cérebro. Eu quero que os dois lados voltem a falar a mesma língua. Eu quero estimular os dois lados, eu estou percebendo mais, eu estou tocando mais o meu rosto. E não dá mais pra gente deixar o paciente falando, esse lado eu gosto e esse eu não gosto. Se eu falo pra mim mesma que esse lado eu não gosto, eu não vou ter um estímulo correto. A gente precisa modificar a forma de olhar pra gente, a forma de conduzir esse processo. Isso precisa ser mais leve. A paralisia facial não pode ser algo... já é devastador, já é muito limitante, incapacitante para o paciente. Já traz um abalo social, emocional, familiar, já traz um abalo enorme para esse paciente. Se a gente, como profissional, a gente precisa trazer leveza para esse paciente, a gente precisa estimular esse paciente de uma forma positiva, para que fique um pouco mais leve. O paciente ele precisa começar a fazer as pazes com a história dele. Não dá pra gente modificar o que aconteceu. Não dá pra gente ir lá atrás e passar uma borracha no passado. A gente precisa olhar daqui pra frente. E a gente vai dar o nosso melhor. A gente vai buscar o nosso melhor com os pacientes. Então, isso a gente precisa entender e trazer essa abordagem mais positiva, uma abordagem mais leve, uma abordagem biopsicossocial para esse paciente. Certo? Tive uma paralisia há 3 anos, mas meu rosto não virou apenas, ficou duro. Qual o tipo da minha paralisia? Aline, se seu rosto ficou duro, isso indica uma tensão muito grande, uma rigidez muito grande. Você precisa trazer o autocuidado, você precisa fazer compressa morna, você precisa fazer a massagem. Eu não sei se você já conhece o meu projeto de domingo, que se chama Reconectando as Faces. Vem no domingo comigo, às 19 horas, a gente cuida do rosto, a gente traz um pouco mais de leveza. Eu tenho um vídeo no YouTube também que é automassagem, e eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Então, é trazer um pouco mais de leveza pro rosto com o autocuidado. Não dá mais para ficar puxando, fazendo, brigando, impondo a nossa força no rosto. O rosto tem a vontade própria dele. Então, não dá pra gente impor, puxar aqui, fazer. Não dá pra fazer mais isso. Não queira impor a sua força e a sua vontade na reabilitação, certo? Tem uma quantidade ao dia do uso de compressas? Então, cada paciente é um paciente e a gente tem que entender também, a gente está num momento de calor, né? Então, a compressa não é tão agradável de ser feita, mas o ideal é que o paciente faça 2 vezes ao dia, certo, Nádia? Quando faço a massagem interna no lado da paralisia, parece que tem um nozinho por dentro da bochecha. Isso é algum encurtamento? Pode ser um encurtamento, mas indica uma tensão muscular. Então, se você perceber um nozinho, um nódulo, um desconforto, vai massageando, vai dissolvendo, sempre com leveza, com cuidado, com gentileza. A gente precisa ser gentil com a musculatura e com o rosto, certo?
A Regina aqui no YouTube tá falando, fui na Físio hoje, elas perguntaram, você está fazendo exercícios em casa? Falei, tô fazendo os exercícios que a Priscila Cara ensinou. Regina, você tá tendo melhora com os meus exercícios? Depois você me conta. Alguém tá me perguntando aqui, o uso de bandagem funcional é adequado? Depende, a bandagem ela tem que ser muito bem colocada, existe uma técnica específica para bandagem. Eu não uso em todos os pacientes, na verdade, o que eu preconizo o uso da bandagem é quando o paciente não consegue fechar o olho. Para mim não há nada melhor do que a bandagem para a gente fechar o olho do paciente. Na estimulação de outros músculos e tudo mais, não necessariamente eu uso, certo? Quando levanto o olho, minha boca repuxa. Quando você levanta o olho, significa levantar a testa? Então, isso pode indicar, quando a gente faz isso aqui e a boca repuxa, isso indica uma tensão dos músculos elevadores, uma tensão do risório, do bucinador e também dos músculos mastigatórios. Os músculos mastigatórios, eles são vilões na reabilitação do paciente. Então, a gente precisa relaxar os músculos mastigatórios, relaxar o bucinador, relaxar masseter, bucinador e risório. Essa conexão desses três são grandes vilões na reabilitação do paciente e a gente não dá importância para isso. É muito importante a gente dar devida atenção para isso. Certo? A Maria tá me perguntando, a dor pode ser excesso de estímulo? Pode também, tá? A dor pode ser excesso de estímulo, então tem que tomar cuidado para ir diminuindo esse estímulo para trazer um pouco mais de leveza para o seu processo, tá? Estou com cincinesia, meu emocional está muito abalado. Então, a gente tem que entender qual é a cincinesia, entender qual o processo, em que momento você tá, mas a massagem, o autocuidado faz com que a gente consiga diminuir a cincinesia. Tá? A gente precisa trazer um pouco mais de equilíbrio para sua face. Só que antes da gente pensar na cincinesia, você já está me falando que seu emocional está muito abalado. A gente precisa fortalecer esse emocional, trazer um sentimento de mais-valia. Quando o paciente vem com a paralisia facial, é tão devastador, o paciente ele só olha para ele com crítica, só vê defeito, ele não vê nada de bom. A gente tem que começar a mudar esse olhar. Todos nós temos muitas qualidades e a gente pode viver além da paralisia facial e a gente deve fazer isso. A vida tem que ser mais leve e a gente tem que olhar pra gente com um sentimento de mais-valia. A gente precisa valorizar mais quem somos. Nós não somos uma paralisia facial, nós não somos um problema, nós somos um ser humano que precisa de muito cuidado, de atenção e que tem muito valor. Então a gente precisa modificar esse processo. Certo? Vem comigo no domingo, que eu garanto que a gente vai sair um pouquinho melhor no domingo, 19 horas, a gente tem a live do Reconectando as Faces. A Miki tá me perguntando, devo fazer compressa de água quente no pescoço também? Quando a gente fala em pescoço, a gente não deve fazer aqui na frente, tá? Porque isso pode trazer um desconforto, mas a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer aqui embaixo da orelha, a gente pode fazer aqui na nuca, deixar a água do chuveiro quentinha cair, é interessante fazer isso. Tá? Daniele, tive paralisia, tem 3 anos, até hoje não consigo fazer expressão na testa. Será que posso conseguir reverter? Eu teria que entender o seu caso, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo, se é só a questão se é só o movimento da testa que falta, se o resto tá funcionando, o que falta. Eu precisaria avaliar melhor o seu caso para eu entender, tá legal? A compressa faz do lado acometido? A compressa a gente pode fazer dos dois lados. A gente pode fazer nas duas bochechas, tá? A gente pode fazer até aqui, a gente pode fazer na testa. A gente vai andando, a gente vai entendendo como o rosto tá. É muito importante você fazer a leitura do seu rosto, uma análise de como tá o seu rosto, pra gente conseguir trazer a maior leveza. A Regina tá falando que eu perguntei pra ela se ela tava tendo resposta com os meus vídeos. Ela disse que eu online é melhor do que nas consultas. Não é bem assim, Regina, mas muito obrigada, muito obrigada. Devo procurar um neurologista? Para questão emocional, o ideal é você procurar um psiquiatra ou um psicólogo, tá? Então, isso que a gente precisa entender. A questão do choque, da eletroestimulação, não é indicada, né? Então, eu já falei isso várias vezes, a gente deve modificar esse conceito de usar eletroestimulação na face, porque a gente pode trazer complicação para o paciente, então a gente não deve usar.
Oi, Kátia! Um beijo grande! Kátia querida, Kátia é da Angola, gente. Eu tô chegando longe. Kátia, um beijo. A Nathalie tá me perguntando, o laser é indicado? Eu gosto de usar o laser em paciente agudo, tá? Eu acho que a gente precisa de mais estudos para entender como o laser o efeito do laser na paralisia facial, certo? Mas o laser ele é muito usado, sim, e tem boa resposta. Mas nada substitui a fisioterapia, certo? Nada substitui a mão do profissional e a mão do paciente. Literalmente, a melhora do paciente está nas mãos dele. A gente precisa usar as mãos para cuidar do rosto. Tanto, nada substitui a minha mão no paciente. Por exemplo, eu sou acupunturista, mas nem sempre eu vou usar acupuntura nos meus pacientes no meu atendimento presencial. Porque eu acho que, às vezes, o tempo de botar agulha, de ficar com agulha, de tirar agulha, eu perco muito tempo onde a minha mão teria um efeito muito maior nesse paciente. Certo? Então, nem sempre, mesmo sendo acupunturista, nem sempre eu vou fazer uso de agulha para tratar esse paciente. Certo? Nada substitui as nossas mãos. Tenho paralisia há 1 ano e 2 meses. A cada mês tenho evoluções minimalistas, mas nunca para de evoluir. Ainda bem, que bom! Excelente! Exatamente. É não deixar de acreditar na sua melhora e ver cada detalhe. Às vezes a gente quer ver uma melhora grande, uma melhora de hoje para amanhã, uma coisa grande, mas a evolução não é assim. Infelizmente, da noite para o dia, a paralisia facial vem, é algo assustador, mas a melhora não é assim, infelizmente. É algo devagarzinho, é algo lento, que a gente vai passo por passo, degrau por degrau. Eu costumo dizer para os pacientes, a gente vai equilibrando o rosto, degrau por degrau, para a gente chegar num limite. E a gente vai equilibrando, e a gente vai subindo um pouquinho. É um passinho de cada vez. Marcela, a melhor opção não é essa, né? De você fazer a automassagem fazendo outras coisas. O mais importante é você ter pelo menos um momento do seu dia cuidando do seu rosto. Um momento pra você, pro seu rosto, certo? Tem 2 anos que tive paralisia, já fiz todo esse tempo de fisioterapia, exercícios, massagens, porém ainda não consigo ter o sorriso largo. Minha testa não franze, devo procurar a cirurgia? Vanise, eu não sei te dizer, eu precisaria te avaliar, certo? Eu precisaria entender melhor o seu caso para ver se é um caso cirúrgico, certo? Às vezes pode ser, mas às vezes pode não ser, mesmo depois de 2 anos. Tenho dúvida, quantas vezes faço a massagem por dia? Eu gosto de orientar o seguinte, o melhor dos mundos seria fazer 3 vezes ao dia, certo, Gleidson? Então, melhor das opções é fazer 3 vezes ao dia. Mas você vai adequando isso na sua rotina. Então, se você pode acordar um pouquinho mais cedo e já fazer logo quando você acorda e fazer antes de dormir, ótimo também. Então, 3 vezes ao dia é a melhor opção. Mas vai ter dia que você só vai fazer uma? Tudo bem, é o que você consegue naquele dia, certo? Vai percebendo o seu rosto, vai cuidando do seu rosto dentro do seu limite. O canto interno, abaixo dos olhos, está parado. Então, aqui está parado. Existe algo para melhorar? Eu precisaria entender um pouco melhor, tá? Porque às vezes a bochecha está flácida, a bochecha está puxando, o nariz está preso. Existem várias coisas que podem estar acontecendo que a gente precisa liberar o nariz, trazer um pouco mais de sustentação da bochecha para eu conseguir sustentar um pouco a pálpebra inferior. Eu precisaria entender um pouco melhor. Qual tipo de exercício posso estar fazendo para melhorar o selamento da boca? Então, apertar, fazer a pressão aqui de forma suave, isso já é um exercício importante. Eu também teria que avaliar o seu caso para eu conseguir direcionar o exercício mais preciso para você, certo, Maria? Gente, eu tô só tirando as dúvidas de vocês, deixa um monte de coisa escrita, eu acabei só fazendo uma live perguntas e respostas. Sim, gente, é muito difícil, mas não desista de você, não desista da sua melhora, certo? A gente precisa entender que a gente precisa continuar mesmo com a paralisia facial e não desistir desse processo. A melhora começa quando a gente acredita nela. Não adianta eu acreditar, você que enfrenta a paralisia facial tem que acreditar. Então, se você não acredita, não adianta o melhor tratamento, as melhores opções, você precisa acreditar na sua melhora. Não é fácil, mas é possível. Certo, gente? Não é um processo fácil, mas é possível. Meu marido precisa extrair um dente que quebrou e a raiz está inclusa. Estamos com medo disso influenciar no tratamento da paralisia facial. Ele pode extrair esse dente mesmo estando com paralisia?
A gente tem que entender, eu terei que entender em que momento que ele está da paralisia facial, mas ele precisa fazer a extração, tem que fazer a extração. Não adianta a gente começar a arrumar mais problema, né? Se é necessário, é de extrema urgência, importância fazer a extração, tem que ser feito, né? Mesmo com a paralisia facial. Eu sei que dá medo, dá desconforto, conversa muito com um profissional que vai fazer a extração, com um cirurgião, com um dentista que vai fazer a extração, explica o caso dele, explica tudo. É necessário, então tem que fazer, não tem muito o que esperar muito não, certo, Line? A Marisa tá falando, minha paralisia foi do lado esquerdo e o rosto virou para o lado direito. Sim, porque quando a gente tem a paralisia foi do lado esquerdo, esse é o lado esquerdo, a paralisia virou para o lado direito. Então você repuxa para o lado direito. Depois de 165 sessões de fisioterapia, agora entorta para o lado paralisado. Sim, porque foi o que eu falei. Quando a gente tem uma paralisia flácida, o lado bom repuxa no primeiro momento. À medida que a gente vai contraturando, vai tendo uma tensão e vai cronificando, isso fica o oposto. A contratura da face vai encurtando para o outro lado. Então a gente precisa tratar, a gente precisa alongar, massagear, cuidar, fazer compressa. E você trouxe uma coisa muito importante, Marisa, essa questão assim, essa contagem regressiva. Eu estou há tantos dias com paralisia facial, eu já fiz tantas sessões de fisioterapia. A gente precisa tirar um pouco esse peso dessa contagem regressiva, já tenho 100 dias, já tenho tantos dias, estou completando tantos dias de paralisia facial, estou completando tantos dias de fisioterapia. Isso traz um peso muito grande para você. Se liberta um pouco mais disso, tá? Esse é o conselho que eu te dou. Gente, meu tempo já tá acabando. Júlia, uso de ultrassom é indicado? Eu não vejo necessidade de ultrassom não, tá bom? Não tem relato de ultrassom na paralisia facial, não tem necessidade de ser usado. Falando em aula, gente, quem aqui é fisioterapeuta e tem interesse no curso Paralisia Facial para Fisioterapeutas, eu vou abrir as inscrições muito provavelmente semana que vem. Então vai ser o último curso desse ano, vai ser a terceira turma online. Semana que vem muito provavelmente eu vou abrir as inscrições, tá bom? Então fica atento, porque as duas primeiras turmas, em 24 horas as vagas se encerraram. Então se você tem interesse no curso online, fica de olho, me manda seu e-mail, porque eu vou mandar um e-mail antes para as pessoas que me mandaram um e-mail. Faz o seguinte, na descrição quando estiver salvo, né, no IGTV, quando estiver na descrição dessa live, coloca o seu e-mail para mim, que eu vou te mandar o e-mail assim que eu tiver todas as informações do curso. Combinado? Maria, eu não utilizo escovinha, tá bom? Eu não acho que seja necessário o uso de escovinha na face. Gente, meu tempo tá acabando. Nádia, o que você chama de estímulos proprioceptivos? Eu não trabalho com textura. Quando a gente tem a paralisia facial, a gente não tem alteração de sensibilidade, né? Quem é responsável pela sensibilidade da face é o trigêmeo. Então não tem necessidade de estimular com escovinha, de ficar fazendo isso aqui, estímulo pra lá e pra cá. Não há essa necessidade, certo? Ingrid, paciente que tem deficiência cognitiva e não entende muito bem os comandos, não é simples. O melhor é que a gente tenha, provavelmente ele tem um cuidador, alguém que está auxiliando ele, a gente pode orientar esse cuidador nesse autocuidado, certo? É a melhor opção. Qual é a sequência correta? Compressa, massagem e exercício. Primeiro, compressa é sempre melhor começar com ela e depois fazer a massagem, porque a gente já liberou, já relaxou com a compressa e a massagem vai ser mais fácil. O exercício, eu não sei qual é o exercício que você está fazendo, então eu teria que entender para ver se tem a necessidade de alguns exercícios e se está correto. Certo, Gleidson? Eu não posso orientar sem entender o seu caso, tá bom? Gente, meu tempo tá acabando. Então, eu não vou conseguir responder todo mundo. Lembrando, quarta-feira que vem a gente tem live novamente, certo? Quarta-feira às 8 horas. Priscila ensina, a gente vai fazer essa dinâmica. Eu acabei falando muito dessas perguntas e respostas, mas a ideia era que eu tinha uma lista de coisas para falar importantes, mas eu acho que foi muito importante, a gente trocou bastante, tirou bastante dúvida. E no domingo tem a live do Reconectando as Faces às 19 horas. Certo, gente? Então, muito obrigada por mais um dia aqui comigo. Então, lembrando, quem tiver interesse no curso online, bota um e-mail na descrição desse vídeo, quando estiver salvo, que eu vou te mandar e-mails antes de divulgar aqui nas redes. Semana que vem eu vou abrir as inscrições para a próxima turma. Certo? A última desse ano.
a terceira turma do curso online, que foi um sucesso, as 2 primeiras foram incríveis. Tá dando até saudade em quem tá aqui, que já fez as turmas anteriores. Foi uma grata surpresa para mim o curso online. Então, não deixa nada a desejar do curso presencial. E semana que vem eu vou abrir as inscrições. Certo, gente? Então, fica de olho aqui, que quem tiver interesse, me fala. Uma boa noite para vocês. Um beijo enorme. Semana que vem a gente se vê domingo e a gente se vê na quarta, certo? E quem tiver dúvida, me manda mensagem no direct. Eu tô demorando um pouquinho para responder, mas eu vou respondendo devagarzinho, no meu tempo, eu vou respondendo todo mundo. Certo, gente? Um beijo enorme, até semana que vem. Tchau, tchau!